Ora bem, o centro espírita tem essencialmente duas funções: esclarecer as pessoas acerca do porquê da vida, retirar o rato daqui, e consolar. Quando nós entendemos o porquê da vida, nós percebemos e aceitamos melhor a vida. Qual é o objetivo do centro espírita? Esclarecer o quê? Esclarecer a pessoa da existência de Deus, não como crença, mas da imortalidade do espírito, da comunicabilidade do espírito, da reencarnação e da pluralidade dos mundos habitados. Ao fim e ao cabo, é esclarecer o porquê, o que é a vida dentro daqueles três aspectos de ciência, filosofia e moral que a doutrina espírita, que é universal, encerra. Ora, ao explicarmos isso, a pessoa consola-se porque entende porque é que o vizinho do lado tem um cancro do lado direito e o lado esquerdo não tem, porque é que o meu filho é deficiente e o filho do vizinho não é. Começamos a entender a bondade divina, começamos a entender o porquê da vida, né? E então a pessoa consola-se criando uma nova base existencial para a humanidade. A vida começa a ter um sentido. Ora, mediunidade do centro espírita, já vimos que é um centro espírita, agora o que é mediunidade também já vimos. Toda a pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium, diz-nos Allan Kardec no livro dos médiuns, que é o manual da parte experimental do espiritismo. Muito bem, e como é que o médium chega ao centro espírita? A grande maioria deles, né? Geralmente chegam em último caso depois de terem ido a médiuns comerciantes, a médiuns charlatães, a astrólogos, a tarólogos, a todo tipo de coisas. Só vão em último caso ao centro espírita porque no centro espírita não se cobra. Como não se cobra, não presta. Nos outros cobra-se, portanto vai-se primeiro aos outros, né? Muitas vezes o médium anda perdido, sem rumo. Para onde é que eu vou? O que é que eu faço com isto, né? Às vezes não tem condições de receber ajuda, né? Para este senhor quer ajudar este miúdo. Ok, qual é o teu endereço? Ok, joãozinho@gmail.com. Porque falam-se línguas diferentes. E é precisamente aquilo que acontece quando um médium vai a um médico e diz assim: eu ouço vozes, vejo vultos, né? E se o médico não for espírita, vai medicá-lo com antipsicóticos. Por isso é importante haver psiquiatras espíritas em Portugal. É uma preocupação muito grande. Há muitos médicos espíritas em Portugal, muitos psicólogos, psiquiatras há muito poucos, conhecemos 2 ou 3. Precisamente para fazer essa triagem que a doutora Gláucia falou ainda agora. O médium chega ao centro espírita com dor. Uma dor de alma, quase sempre, embora também às vezes com dor física, né? Vem à procura da solução para a sua dor. Ele muitas vezes sabe que Deus cura, mas quer saber como é isso, como é que vai fazer isso. Muitas vezes o médium sente que a sua vida é um verdadeiro purgatório, né? Porque não sabe lidar com aquela faculdade. Então a mediunidade no centro espírita, existe a mediunidade educada daquelas pessoas que já aprenderam e existe a mediunidade deseducada, que é normal, das pessoas que ainda não sabem lidar com ela. Vamos falar aqui de um caso real do Manuel, que é muito interessante. Ora bem, o Manuel começou a ter sensações estranhas, esquisitas, né? Os médicos não conseguiam entender o que ele tinha. Um dia alguém lhe disse que ele tinha mediunidade. Procurou mulheres virtudes, astrólogos, tarôs, cartomantes, médiuns comerciantes. O único resultado foi que ficou com a carteira mais leve, mas a mediunidade atormentada continuava lá. Não era necessariamente obrigatório ser atormentada, mas no caso dele foi. Até que um dia falaram de centros espíritas. Ele foi a um pouco a medo, e disse: olha, eu queria uma consulta, sabe? E depois disseram assim: aqui não há consultas. Ele ficou desanimado, né? De facto, no centro espírita não há consultas. No centro espírita há atendimento, mas já vamos falar nisso. Depois ele foi a outro centro espírita e disseram-lhe assim: olha, vamos fazer uma ficha, mas tem de pagar 5 euros. E disse assim: espera aí, mas já me disseram, ouvi lá um malandreco a falar na televisão, um tal de José Lucas, a dizer que o espiritismo era gratuito, né? Várias vezes lá na Fátima Lopes, etc. Então, e agora tenho que pagar 5 euros? Qual é a diferença entre pagar 5 e 500 euros?
não é nenhuma. Então não faz sentido. Não é? É uma má prática espírita que alguns centros têm. Não é? Nem pagamentos pelas atividades, nem aceitação de dinheiros, ok? Muitas vezes as pessoas perguntam, olha, quanto é que é? Não é nada. Mas se quiser dá o que quiser, ainda é pior. Não é? Porque se me disserem assim, olha, são 30 euros, eu pago 30 euros, não fico a dever nada a ninguém. Se me disserem assim, dá o que quiser, eu dou 40 euros, ainda fico a dever um favor, porque não sei se dei pouco, se dei muito. Então isto não é uma prática espírita, ok? Corta. Depois, há pessoas que põem uma caixinha no centro espírita assim, deixa aqui o seu donativo. É outra maneira de pedir dinheiro aos doentes. Se eu vou à procura de ajuda num centro espírita, chego ali e deixo ali um donativo. Isto é hipocrisia. O centro espírita tem de ser autossuficiente. Ou tem condições de existir ou não tem. Para existir, tem de ser os próprios espíritas a mantê-lo. Não pode ser à custa dos doentes. Os doentes poderão contribuir quando deixarem de ser doentes e quando se tornarem espíritas. Eu agora vou ao centro porque eu sou espírita, não porque sou doente. Eu sou convicto, eu quero colaborar com uma cota. Muito bem. Aí sim. Ok? Senão estamos a imitar os nossos irmãos da IURD e da Igreja Maná, etc. Muito bem. Então, ele foi a um outro centro espírita e aí encontrou um ambiente amigo, né? Sem cobranças, sem aceitação de dinheiro, né? E foi ao atendimento fraterno. Ele interrogava-se, caramba, se há atendimento fraterno, deve haver aqui atendimento à mocada, antifraterno, porque era suposto nos centros espíritas todos os atendimentos, todas as atividades serem fraternos. Então é uma redundância que não faz qualquer tipo de sentido. É só atendimento, não é? E no atendimento, que é quando alguém ouve a outra pessoa, muitas vezes acontece isto, não é? Ok? Porque isto é normal, porque as mulheres muitas vezes não conseguem viver sem os maridos, não é? E depois vão nos obsidiando. Muito bem. Então, mas o Manuel, apesar disto tudo, queria saber, ele sentia que tinha algo a fazer. Qual era a minha missão? Qual era a sua missão? Pensava ele. Sentia que lhe faltava alguma coisa, sentia que tinha de fazer alguma coisa. Queria uma solução de fora para dentro, fast, né? Quando a solução estava dentro dele, mas ele não sabia disso, né? Ele olhava para quem estava a fazer o atendimento à espera que ele incorporasse, que desse uma mensagem, etc. Nada. Assim. Mas o que é que eu vou fazer? Ele estava obsidiado, sem ter bem a noção disso. Né? Estudou Espiritismo, interessou-se, fez parte de uma associação onde havia desobsessão direta com a presença do doente. Né? Quando ele viu lá médiuns a estrabucharem, mas não sei quantos, a pessoa sair dali a fugir. Né? Ficou traumatizado. Né? Isto é errado. Né? Allan Kardec diz no livro dos médiuns que isto não deve acontecer. Só faz parte da reunião mediúnica quem tem preparação para tal. Né? O doente não tem preparação para isto. Então ele fez o curso básico de Espiritismo, descobriu o site da ADEP, www.adep.pt, é gratuito, aprendeu e cernou. Mas faltava-lhe algo. Caramba, falta-me algo. O que é que falta para me preencher? Né? Fez o curso de Educação da Mediunidade, o estudo de Educação da Mediunidade. Sei, pá, tanto tempo, um ano e meio. Mas quando chegou ao fim, pensou assim, afinal foi tão pouco tempo, tenho tanto para aprender, né? Dizia o Manuel. Mas disseram-lhe assim, num determinado centro espírita, você tem mediunidade, apareça já na semana seguinte, porque você tem de trabalhar. E então meteram-no na segunda fila, porque aqui são os eleitos, e como ele era aprendiz, estava na segunda fila. Ou segunda corrente, uma corrente, os espíritas não têm correntes, né? Mas pronto. Mas são terminologias esquisitas. E isto não está bem. O médium perturbado não tem condições de estar na reunião mediúnica. Okay? Isto é uma má prática espírita. Né? E isto também. Ok? Então, Allan Kardec explica bem os perigos destas atitudes precipitadas e como devem ser as reuniões mediúnicas. É fácil. Basta ir às reuniões e sociedades, no capítulo 29 do Livro dos Médiuns,
Ele explica lá as condições que as pessoas que fazem parte da reunião mediúnica devem ter. Então, o Manuel ficou com esta cara, com a sua mediunidade, que parecia incómoda, foi à palestra no centro espírita, e ele até gostou, mas ouviu falar em ectoplasmia, encarnados, assim, encarnado, mas eu até sou do Sporting, assim, perispírito, umbral, o umbral agora está na moda, toda a gente fala no umbral, Allan Kardec nunca falou no umbral. Agora toda a gente está com medo de morrer, de ir para o umbral, diz assim, eu, graças a Deus, tenho a certeza que não vou para lá, porque nem o diabo me quer lá, né? Porque aquilo vai ser sacanagem, ele vai dizer ao patrão, pá, este indivíduo aqui não. E então, Allan Kardec fala na Gênese, numa zona de perturbação pós-mortem, que pode ser de segundos a minutos, a anos, etc. André Luiz utilizou esta expressão umbral, mas não é bem assim, não vamos ser mais papistas que o Papa, né? Depois ele ouviu falar em obsessores, sofrimentos. Este indivíduo saiu da palestra pior do que o que tinha entrado, né? No atendimento disseram-lhe que ele era médium. Você tem de trabalhar. Ele ficou ofendido, mas eu já trabalho há 20 anos. Estou-me a chamar preguiçoso, né? Portanto, há aqui conceitos que nós temos de ver bem, né? Mas o Manuel não desistiu, sabe? Porque ele era casmurro, era teimoso, persistente, né? A mulher dele dizia que ele era casmurro, mas ele achava que era persistente. Então ele sentia que tinha de descobrir o seu caminho, né? Foi ao passe. Foi ao passe e ouviu falar em aura, não sabia bem o que era aquilo, né? Depois, no passe, um fungava, o outro bailava à volta dele, era o do grupo espírita, bailarinos do Senhor. Outro sacudia as mãos, o outro soprava, era o sopro, o curador. Ele aí desconcentrou-se porque lembrou-se do lobo mau, dos 3 porquinhos, né? Até que apareceu o passista principal, o Zeca, vai e vem de um lado para o outro, que lá terminou a sessão de passe com uma prece comovente, porque ele chorava, né? Mas era uma prece tão inaudível que ninguém percebia, ninguém ouvia, a não ser ele próprio, que demorou 12 minutos e 17 segundos. Ele ficou ainda mais confuso, né? Um dia o Manuel teve a sorte de conhecer quem? A Maria Mandona, que está aqui no auditório, né? E também conheceu o Zé dos Bichos. Perdão. O Zé dos Bichos eram pessoas com profundos conhecimentos de espiritismo e que se tornaram verdadeiros amigos do Manuel. Finalmente ele encontrara aquela verdadeira fraternidade, né? De quem não cobra dos outros, de quem não acusa, né? Nenhum deles tinha placa de atendimento fraterno. Aliás, eles não tinham placa, tinham mesmo os dentes de origem. Mas eles tinham fraternidade no coração. Faziam isto que André Luiz aconselha, né? Não se irrite, sorria, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não olhe muito para o relógio. E então, ele finalmente perguntou: o que é que eu preciso saber? Ok, a confiança do Manuel aumentava, bem como a autoestima, aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu com a Maria Mandona e com o Zé dos Bichos que toda a ideia absurda, inopinada e perturbadora, aquelas ideias obsessivas que aparecem e a gente tenta afastar e voltam, muitas vezes ou quase sempre não são nossas, são induzidas por espíritos brincalhões. E aprendeu a técnica do bodyboarder e do pastel de nata. Vocês conhecem? Eu vou explicar. Como é que faz o bodyboarder, o surfista? Ele está em cima da prancha. Para quê? Para surfar uma onda. Mas não é uma onda qualquer, ele é que escolhe a onda, a melhor onda. Mas enquanto não vem a melhor onda, porque ele não sabe quando é que ela vem, vem aquelas ondas que não valem nada, não prestam. Quando a onda que não presta vem, ele afeta um bocadinho a prancha do surfista, ele sobe. Mas o surfista tem o bom senso de deixar a onda ir. E então, só quando vem a onda boa, ele é que escolhe a onda e vai. Então, quando aparecerem, amigos, estas ideias absurdas, as ideias inopinadas, perturbadoras, obsessivas, etc., vamos pensar no surfista. Esta onda não é minha. Vou deixá-la ir. Não lutar contra o pensamento. A técnica do pastel de nata é a mesma, né? Quando nos dão um pastel de nata que a gente olha para aquilo e vê logo que tem 15 dias, o que é que nós dizemos? Não, obrigado. Até inventamos desculpa, eu estou de dieta.
fui eu que decidi, eu podia ter decidido comer. Então, quando nos aparecerem estas ideias, em vez de nos perturbarmos, vamos pensar assim, não, obrigado, eu não penso isto. Se me vier uma ideia à cabeça, mata-te ou vai matar isto assim. Pá, mas eu não sou assim, esta ideia não é minha. Pode ser induzida, não, obrigado. Não, esta onda não quero, prefiro a outra. Então, a técnica do surfista. Esta fotografia foi tirada por mim nas ondas da Nazaré, eu adoro aquilo. Né? Temos ali o Garrett McNamara. Aprender a técnica do surfista. As ondas nem sempre são fáceis, às vezes são temerosas, mas é preciso aprender a técnica de surfar na onda. É preciso escolher. Ele, para conseguir surfar aquela onda, teve ali mais de 20 minutos à espera. Foi ele que escolheu, ok? Este é o bolo estragado, né? Já tem ali bolor, né? Mas só come quem quer. Eu posso dizer não, obrigado. Se alguém me oferece violência, agressividade, não, obrigado. Uma altura aprendi com o Zé dos Bichos uma coisa. Eu era mais novo, tinha menos experiência, tinha 29 anos, e eu tentei convencê-lo que eu era mais inteligente. Já disse que era eu. Que era mais inteligente que a minha mulher. E ele disse-me assim, Lucas, tens uma boa solução. Então qual é? Nunca discutir. E eu disse assim, ele deve estar tantã. Eu depois aprendi, custou, mas ao fim de uns 15 anos, que essa é de facto a solução, nunca discutir. Não adianta. Se a minha mulher quiser discutir comigo, eu só discuto com ela se eu quiser, porque é preciso dois. Se eu não discutir, ela fica a falar sozinha. De repente, eu às vezes invento uma dor de barriga, tenho de ir à casa de banho ou qualquer coisa, não vou lá nada, sento-me e faço uma prece. É muito melhor. Ok. Então, amigos, temos de aprender a escolher o que é que queremos. Nós temos sempre na mão um comando imaginário, com o mais e o menos, com o on e o off. O que é que eu ligo e o que é que eu desligo? Os espíritos disseram isso a Allan Kardec há 161 anos. Tudo deriva da mente. Nem é dos defumadores, disto, aquilo, aquilo outro. Não, tudo deriva da mente. Não é? Temos de aprender a escolher o que é que queremos. Ok? O Manuel aprendeu que ser médium é ter um sexto sentido. Vamos imaginar, por exemplo, vamos imaginar que somos todos cegos de nascença. Nascemos só com 4 sentidos. E que vamos pela mão de um familiar na rua, de repente, começamos a ver. Sem mais nem menos. Está um sol, um dia bonito de sol, e eu começo a ver. E o que é que acontece? Eu fecho os olhos, alguém me dá uns óculos, e diz, mas o que é isto? Não podes olhar para o sol, eu depois explico. Passa agora que está verde, mas o que é o verde? Olha aqueles malqueres tão bonitos, amarelos, mas o que é o amarelo? Aquilo que para outra pessoa é perfeitamente natural, porque ela vê desde o início, para mim é causa de perturbação, porque eu comecei a ver de repente. Eu tenho mais um sentido que veio de repente. Para mim é sofrimento. O outro diz, não, ver é ótimo, mas eu preciso de aprender a adaptar-me. Não é? Então, a mediunidade é esse sexto sentido. Para alguns é natural, para outros é preciso há uma fase de adaptação. E eu não conheço nenhuma doutrina que lide melhor com a mediunidade do que a doutrina dos espíritos. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Então, amigos, o Manuel aprendeu a educar o pensamento, a não lutar contra ele, a utilizar a técnica do bodyboard, a deixar ir a onda que não presta, não lutar. Como é que nós lutamos? Agarrados. Para dar um murro no outro, eu tenho de agarrá-lo. Se eu lutar contra o pensamento, eu estou a agarrar o pensamento, ele não se vai embora. Se o pensamento perturbador vem, ok, calma. Eu não penso assim. Né? Há tempo estava em casa, apareceu um espírito que dizia assim, eu odeio-te. Assim, calma Zé Lucas, põe em prática. Eu olhei para ele e disse assim,
Eu amo-te, apesar de tudo, não te conheço, mas vou pedir a Deus por ti. Ele ficou furioso e foi-se embora. Porquê? Porque eu não entrei na onda dele e ele não entrou na minha. É a lei das sintonias, isso está no livro dos Espíritos. Temos que começar a pôr isso em prática. Então, o Manuel aprendeu ainda outra técnica, que é a técnica do outro lado. Vamos imaginar que eu estou num dos lados da estrada e que está outro homem do outro lado. E o outro homem diz assim, oh Lucas, olha, senhor, que ele não sabe o meu nome, faz favor, olha, diga, atravessa agora que vem o caminhão. Eu penso assim, este homem está tolinho. E vou à minha vida e nem ligo, não é? Qualquer pessoa de bom senso faria isso. Agora vamos imaginar que acontece o mesmo, mas o homem do outro lado não é visível. Imaginem que eu estou aqui, que eu sou médium, está um homem ali, brincalhão, que eu não vejo, porque não tem corpo de carne, e que intuitivamente me diz assim, atravessa agora que vem o caminhão. Eu, sendo médium, capto a ideia, vou atravessar agora que vem o caminhão. Meu Deus, eu estou a ficar louco. Vou ao psiquiatra, se o psiquiatra não for espírito, eu saio lá com uma grande dose de antipsicóticos. Estão a ver a importância de estudar espiritismo. Então, Baden-Powell, o criador do escotismo, ele ensinou-nos isso, né? Que o impossível não existe. Portanto, o Manuel aprendeu a ter consciência de que Deus não nos dá dificuldades acima das nossas capacidades. Ok? Se nós não damos cargas superiores às forças dos nossos filhos, se eu tiver um filho com 2 anos, eu não lhe dou um saco de 50 quilos para carregar. Será que Deus não faz o mesmo, pelo menos comigo? Fará o mesmo e muito mais. Então, se eu acho que a carga é demais, ao ponto de me querer suicidar, eu estou a ver a vida com os óculos desfocados pelo pessimismo ou pelo desconhecimento. Preciso limpá-los, ok? É hora de pedir ajuda, telefonar a alguém. Esse Manuel, ele fez isso vezes sem conta com a Maria Mandona. Muitas vezes ele não tinha ninguém com quem partilhar. Os familiares não eram espíritas, os amigos também não. Ele não sabia, não tinha sequer centro espírita na sua terra, né? Onde ele vivia. Ele chegou a telefonar à Maria Mandona durante meses a fio, durante todos os dias, mais de 1 hora. Era a única salvação que ele tinha, praticamente, alguém que o entendia. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou telefonar, eu não vou incomodar. É mentira, a pessoa não quer. Porque se eu telefonar ao Mogas, é o Mogas não? É, eu vejo bem. Se eu telefonar ao Mogas a dizer-lhe assim, epá, por favor ajuda-me, ele é que ainda tem de me agradecer, porque eu estou-lhe a dar a oportunidade de ele ser útil, ele está a adquirir créditos espirituais. A ideia espírita é completamente oposta à ideia da sociedade. A ideia da sociedade é materialista, a ideia espírita é fraterna, né? É espiritualista. Nós estamos aqui na Terra para nos ajudarmos mutuamente. Então, o médium precisa de ter a humildade de pedir ajuda, de telefonar a alguém que o entenda quando ele próprio não se entende. Ok? Mediunidade em casa, nem pensar. Muitas vezes os pais fazem isso quando se apercebem que os filhos captam isto. Olha, vê lá, como é que é assim assado? Quando os espíritos se apercebem que a pessoa tem essa capacidade que os capta, chamam os outros todos. Olha, ele ouve-nos, vamos dar recados, pedir para pôr uma velinha aqui, acolá, etc. E entra em perturbação. Mediunidade em casa, não. Ok? Muito bem, o que é que eu tenho de fazer? Leitura diária. Todo espírita tem de ler diariamente, nem que seja uma página. Né? A prece. A prece é uma coisa sincera. Meu Deus, ajuda-me. Há pessoas que fazem preces que demoram. Oh, meu Deus, tu que andas lá por cima, mas não sei quantos. E Deus tem tanto que fazer. Diz assim, homem, desembucha, diz lá o que é que queres. Né? Nos centros espíritas nós vemos preces
que são autênticas palestras, demoram 10 minutos. E depois, ainda por cima, as pessoas falam tão baixinho, que eu não percebo porquê. As pessoas estão a fazer uma palestra normal, chega ao momento da prece, meu Deus, obrigado por tudo. Porquê? Os espíritos estão presentes, precisam de ouvir, né? E alguns até ouvem mal, mesmo ainda no mundo espiritual. E então, são misticismos, são coisas, atavismos que nós trazemos da Igreja Católica, né? Eu também lá andei, né? Então, amigos, o Evangelho no lar, o espírita tem de fazer isto, é uma questão da asepsia. Se nós lavamos o corpo que vai morrer, tomamos banho, pomos desodorizante para não cheirar mal, lavamos os dentes, etc., por que é que não fazemos a asepsia do espírito? Se lavamos a casa, aspiramos a casa, por que é que não fazemos a asepsia da casa? Tem de ser. O passe, né? A assiduidade ao centro espírita. O médium, ou o espírita, principalmente o médium, tem de ser assíduo, perseverante. Né? Não é preciso marcação, não é preciso fichas. Não é o centro espírita que tem de dizer, olha, você hoje precisa de... Há coisas doidas em Portugal. Há centros espíritas em que os dirigentes é que dizem, olha, você precisa hoje ir ao centro. Como é que o dirigente sabe isso? Há centros espíritas que marcam a pessoa para ir ao passe, tem de ir fazer marcação. Isso é uma estupidez. O espiritismo é simples. Quem sabe se precisa do passe sou eu. Há centros espíritas que desincentivam ao passe. Isso é outra estupidez. Como há centros espíritas que incentivam ir aos papapasses, que é outra estupidez. Então, isso é um critério de cada um. Eu, às vezes, vou ao centro espírita e penso assim, eu hoje vou precisar do passe, e durante a palestra fico ótimo. E já não preciso e já não vou. É uma consciência de cada um, é dever do centro elucidar, mas nós não temos o direito de mandar nos outros e dizer se ele precisa ou se não precisa. Estamos a armar em gurus sem os sermos. O espiritismo não tem gurus. Voltar ao atendimento às vezes que for preciso. Às vezes eu vou ao atendimento, desabafo, peço ajuda, mas eu posso precisar de ir uma vez, 2, 3, 4 vezes. Venha quando precisar. O centro espírita é para isso. É um local onde o amor é o caldinho que envolve todas as pessoas. O centro espírita é um local onde eu vou para eu me sentir bem. De mim próprio, do espírito. Então é isto que eu tenho de fazer, amigos. Leitura, oração diária, frequentar o centro espírita, evangelho no lar e voltar ao atendimento quando eu necessitar. Mas o Manuel estava estupefacto com aquilo que ia aprendendo com a Maria Mandona. E ela dizia-me assim, a Maria Mandona, dizia ao Manuel, olha, quando sentires algo perturbador, ensinou 4 técnicas, que são muito fáceis, que é, respira fundo, devagarinho, ao teu ritmo, várias vezes, para quê? Para oxigenar o cérebro. Né? Vou falar sério. Fazer uma prece, e só aí é que o Manela entendeu. Fazer uma prece, mas é pelo espírito que te está a perturbar. Porque se tu estavas bem e de repente deixaste de estar bem, tu estás a sentir o mal-estar do outro. Não deves pedir ajuda para ti, deves pedir ajuda para ele. Né? E mentalizar o centro espírita e nunca as pessoas que lá estão. É fácil. Respirar fundo, fazer uma prece pelo espírito, por alguém necessitado que está por ali. Não são espíritos maus, muitas vezes são sofredores. Pessoas que aprenderam quando morrerem vão para o inferno, não sabem que morreram ou sabem, estão com medo de ir para o inferno e andam por ali. Morreram com uma dor e eu, ai, estou com aquela dor porque se calhar estou a captar por telepatia, porque tenho sensibilidade para isso. Então, respirar fundo, fazer uma prece pela entidade e dizer, olha, meu amigo, eu não tenho condições de te ajudar, vai ali ao centro espírita, mentaliza, os bons espíritos captam o pensamento, vêm, levam e depois desviar a atenção para trabalhos, atividades manuais para desligar a sintonia. Ok? Ao fim e ao cabo, foram estes os conselhos que o Manuel foi recebendo. Muito bem.
Mas mesmo assim, o Manuel não estava contente. Ele queria ir a uma sessão de cura. Ele tinha ouvido falar que havia centros espíritas em que havia reuniões de cura. Uns à quarta-feira, outros à terça. Né? E eu, desculpem lá, mas na minha limitação eu não entendo isso. Estamos a enganar as pessoas. O Evangelho no lar não é cura. O estudo do Evangelho no centro espírita não é cura. A palestra não é cura. O passe não é cura. A água fluidificada não é cura. Ao dizermos à quarta-feira reunião de cura, à terça-feira reunião de cura, estamos a imitar a IURD, estamos a imitar aqueles que enganam as pessoas a troco de dinheiro. Nós enganamos as pessoas a troco de, sei lá, vaidade. Ou então falta de conhecimento, que é a doutrina espírita. Então, amigos, o Zé dos Bichos lá explicou ao Manuel que não é bem assim, que os espíritos curam durante a palestra. Contou alguns casos, sem que as pessoas se apercebessem, que os espíritos curam durante o passe, que os espíritos curam durante o sono, quando a pessoa tem mérito. E nós conhecemos muitos casos desses. E no nosso centro espírita, onde colaboramos, que não é modelo para ninguém, e não é falsa modéstia, não existe reunião de cura. E existem pessoas que vêm dizer que já foram curadas. E não fomos nós não fazemos nada. Não sabemos. Foram os espíritos. E porque eles tinham mérito para isso. Porque os espíritos aproveitam um ambiente espiritual que existe para isso. Não há necessidade de complicar o que é simples. A doutrina espírita, o espiritismo é tão simples, que basta ser espírita. Mas nós precisamos de inventar. Então, o Zé dos Bichos, com a calma dele, tirou os óculos e disse assim, pois é, fez assim, olha, o amor ainda é a melhor fonte de energia renovável do planeta. E o Manel lá foi aprendendo. E ele, das minhocas às borboletas, passando pelas papoilas, lá foi encadeando a natureza de tal modo que o Manuel começou a perceber que, afinal, do átomo ao arcanjo, aquela frase até fazia sentido. Então, para terminar, o médium no centro espírita, ele precisa apenas de uma coisa a aprender. Para quê? Para aprender a servir mais e melhor no futuro. Sabem onde é que eu recebi isto? Foi num casamento de um amigo meu, nas Caldas da Rainha. Ele é espírita e teve a coragem daquela prendinha que dão aos convidados, na prendinha ia uma mensagem espírita e esta foi a nossa. Aprender para aprender a servir mais e melhor. Este é o nosso desidrato. Aprender a teoria e a prática, mas assente na humildade, na perseverança, na assiduidade, que são as características de um pescador. O que quer é calma. Os pescadores são calmos. São humildes porquê? Porque eles vergam-se perante a vontade da natureza. Só vão à pesca quando a natureza deixa. São perseverantes e assíduos se quiserem pescar e comer. A base de tudo é a calma. E a nossa função é sermos pescadores de almas. É levar esta ideia à sociedade. É dizer que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade para que mais ninguém se mate, caramba. E nós, egoisticamente, continuamos a fazer de conta que os outros não existem e a viver egoisticamente dentro do nosso centro espírita. Temos de sair da toca. Temos de divulgar o jornal de espiritismo. Temos de divulgar livros espíritas, oferecer livros espíritas nos aniversários em vez de quinquilharia. O que é que andamos a fazer da vida? O centro espírita não cura o médium da mediunidade, porque a mediunidade não tem cura, nem o relógio. A mediunidade não tem cura porquê? Porque não é doença. O centro espírita ajuda a aumentar a espiritualidade do médium. Ok? O
centro espírita não desenvolve o médium. O médium educa-se dentro do centro e assim educa a mediunidade. Para isso tem de ser disciplinado, perseverante, assíduo, ok? Educando-se o médium, educa-se a mediunidade. Cura-se, melhora-se e adquire ferramentas para servir no dia-a-dia, né? E também servir no centro espírita, na mediunidade educada e controlada. Quando o médium estuda, curso básico de espiritismo, curso de educação da mediunidade, tudo gratuito. Grupos de passe, como falar, como doutrinar, como atender, frequentar o centro espírita, ir ao passe, colaborar na palestra, limpar o chão, na reunião mediúnica, tomar conta da porta, não interessa. Não é preciso incorporar. Não é? O que é que não há sabichões, não há uns que são mais do que os outros. No centro espírita tem de haver simplicidade, humildade e amor. E isso é que cura. Desejo então a todos uma boa viagem pelos caminhos insondáveis da vida, como dizia o saudoso médico Jorge Andréa dos Santos, que nos deixou preciosos livros que ainda hoje são desconhecidos em Portugal. Uma boa viagem para todos e que nessa viagem possam carregar na vossa mala estes livros. Mediunidade, de José Herculano Pires, o Centro Espírita, de José Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier e André Luís, Mecanismos da Mediunidade, de Valdo Vieira e André Luís, Qualidade na Prática Mediúnica, do Projeto Manuel Filomeno Miranda, Diretrizes de Segurança, um livro precioso que infelizmente não está à venda em Portugal. Espero que o Presidente da Federação Espírita Portuguesa consiga trazê-lo, que é muito bom, do José Raul Teixeira e de Evaldo Pereira Franco, e Mediunidade, Desafios e Bênçãos. São roteiros seguros para quem queira aproveitar. E já agora, se quiserem, estão ali à venda. Estes são livros da nossa autoria, 2 psicografados e 1 não psicografado, e cujos lucros revertem integralmente. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Antes de saírem para o intervalo, gostaria uma